Olá, alunos! Estamos de volta aqui com mais uma aula sobre o nosso LibreOffice Writer 4.1. Agora nós vamos falar sobre um outro botão. Vamos falar sobre o botão Abrir e a sua funcionalidade aqui dentro do LibreOffice. Acompanha comigo, vamos ampliar aqui bem como sempre, porque aí tu pode enxergar. Então, super ampliado a imagem. Vamos observar, este aqui é o botão Abrir dentro do LibreOffice Writer. Esse botão Abrir, fugiu um pouquinho aqui a ideia, só um minutinho ali, de novo. Esse botão Abrir tem como sua tecla de atalho Ctrl mais O. Essa tecla de atalho vem de Open, do inglês, que significa abrir. Então, abrir, tecla de atalho Ctrl mais O. Tem que cuidar que muita gente responde para abrir Ctrl mais A. Mas isso é em outros programas. Dentro do LibreOffice Writer, abrir tem como tecla de atalho o Ctrl mais O. Antes de mostrar o que faz o botão, deixa eu só te mostrar que menu também se encontra, porque nós temos que estudar o nome do botão, que é abrir, reconhecer visualmente o seu símbolo aqui na barra de ferramentas padrão e também saber sua tecla de atalho, como eu disse, é o Ctrl mais O, e também identificar que menu ele se encontra. E ele se encontra aqui no menu arquivo. Então, quando eu clico no menu arquivo, eu já vou observar a existência ali do comando abrir. Deixa eu diminuir um pouquinho o nível do zoom, aí tu enxerga a tecla de atalho. Tá aí o comando abrir presente na nossa barra de ferramentas padrão ou no menu arquivo, acessível pela tecla de atalho Ctrl mais O. Qual é a função do comando abrir? É abrir arquivos, claro. Abrir arquivos que tu salvou, que tu tem armazenado anteriormente no teu computador. Só um detalhezinho importante aqui no nosso estudo sobre essa história do abrir é qual é o tipo de arquivo padrão que ele abre. Por padrão, o LibreOffice Writer abre arquivos com a extensão ODT. Eu até vou colocar aqui, para que tu saiba bem direitinho. Quer ver? Vamos só tirar esse texto aqui e vou colocar aqui, só para tu saber bem direitinho. Por padrão, então, ele abre os arquivos com a extensão .odt. Esta extensão .odt é o padrão tanto para salvar como para abrir os arquivos dentro do LibreOffice Writer. Bem, mas se o padrão dele, tanto para abrir como para salvar, é a extensão ODT, a pergunta é, será que o LibreOffice Writer 4.1 é capaz de abrir ou salvar com a extensão .doc ou docx lá do Word? Sim, é capaz. Então ele pode abrir arquivos .doc e ele pode abrir também arquivos .docx. Então percebe, se a prova indicar, o LibreOffice Writer, por padrão, abre arquivos com a extensão ODT, mas ele também é capaz de abrir arquivos com a extensão DOC do Word e também com a extensão DOCX das versões mais recentes do Word, certo? Um outro detalhe importante é o significado desta extensão .odt, que vem de Open Document Text. Quer dizer, é um texto de documento aberto. Isso porque o LibreOffice Writer é conhecido como software livre. E por ser software livre, ele tem o seu código-fonte aberto. Por isso que a extensão padrão dele, que é o ODT, tanto para salvar quanto para abrir, tem essa indicação ODT de Open Document Text, porque é um formato de documento de texto aberto. Já que se a prova sugerir, sim, o nosso LibreOffice Writer é considerado software livre, certo? Então não esquece da historinha do abrir. Agora vamos fazer o uso do abrir então. Quando a gente clica no comando abrir, ele exibe então uma caixa de diálogo, que é a caixa de diálogo abrir, e ali tu vai escolher os arquivos que tu deseja abrir. Basta escolher o arquivo e aí ele abre, ok? Dentro, é claro, daquelas extensões que a gente conversou, né? É bom lembrar sempre a dica que eu dei, que o padrão dele é abrir arquivos com a extensão ODT. Mas observa na imagem que ele pode abrir muitos tipos de arquivo. Ele pode abrir arquivos .doc, pode abrir arquivos .docx, pode abrir arquivos de vários tipos. Observa, documento de texto ODT é o padrão, mas ele é capaz de abrir tantos arquivos docx, das versões mais recentes do Word, como também consegue abrir os arquivos .doc de versões mais antigas do Word. Então, dicas importantes sobre o nosso comando abrir aqui no nosso LibreOffice Writer. Certo, pessoal? Se gostou do nosso vídeo, da nossa aula, não esquece, marca gostei. Também se inscreve no nosso canal. Se gostou também, lembra, na próxima aula tem mais botões para estudar. Nós vamos estudar em cada aula um botão diferente do nosso LibreOffice Writer. Até a próxima aula então, pessoal. Bons estudos!